Quando falamos em histórias em quadrinhos nacionais, a resposta mais óbvia do público médio remeteria à eterna obra de Maurício de Souza, A Turma da Mônica. Não sem mérito, claro, pois se trata de um dos trabalhos mais característicos e renomados de nossa cultura moderna, com um tamanho sucesso, indo além dos gibis e se estendendo para desenhos animados, merchandising, animações e, mais recentemente, em filmes live action, com a obra Laços e sua vindoura sequência. Apesar deste último ter sido um passo importante para o cinema nacional, visto que ajudou a trazer mais versatilidade para uma arte que predominantemente produz dramas, romances e comédias aos moldes das novelas da Globo, outra obra viria a contribuir com essa diversidade, para o bem ou para o mal, tendo seu lançamento no ano de 2018 sob o título de O Doutrinador. Baseado nos quadrinhos homônimos de Luciano Cunha, o filme narra a história de Miguel, um policial federal altamente treinado que está em sua missão mais importante: prender um governador corrupto, acusado de desvio de verbas direcionadas para a saúde, o que acarretou em mais de 900 mil pacientes aguardando cirurgias no SUS. Apesar da prisão bem-sucedida, não demora para o político ser libertado com a imagem de mártir e ainda anuncia sua candidatura à presidência do Brasil. O que ele não contava é que momentos antes, enquanto Miguel levava sua filha pequena para assistir um jogo de futebol, o mesmo a viu ser baleado na sua frente. Levando-a desesperadamente ao pronto-socorro, ainda assim sua filha não teve direito à cirurgia, pois o sistema público de saúde brasileiro já não comportava mais pacientes, ocasionando em sua morte. Corrompido pela perda e sedento por vingança, Miguel acaba indo parar em meio a uma revolta civil contra o governador, e após a tropa de choque disparar granadas de gás para conter a população, o protagonista acaba recebendo por acidente uma máscara antigás. Conseguindo passar pelos policiais armados e chegando até o local em que se encontrava o governador, Miguel o mata cruelmente e assim inicia sua jornada em busca de todos os políticos corruptos do país, espalhando morte e temor por onde passa, o que acaba lhe conferindo a alcunha de O Doutrinador. De acordo com seu autor, a história de um vigilante que tenta acabar com a corrupção generalizada no país foi fruto de sua própria revolta, vendo uma maneira de externalizá-la através de seu anti-herói. Embora a história estivesse germinando em sua mente desde 2008, somente em 2013 o produto tomou forma, sendo divulgado nas redes sociais e conseguindo aclamação e uma legião de fãs. O sucesso foi tamanho que sua versão física se esgotou em pouco tempo, e hoje se tornou um item raro. Além disso, foram criadas action figures do personagem, 2 sequências em quadrinhos, a já mencionada adaptação cinematográfica, uma série de TV com 7 episódios que traz o elenco original e complementa os eventos mostrados no filme, além da distribuidora Dalton Filmes já ter demonstrado interesse em realizar uma sequência para os cinemas. Ainda sobre o longa de 2018, o mesmo não conseguiu a mesma repercussão de grandes clássicos nacionais como O Alto da Compadecida ou Tropa de Elite, pois além de seu conteúdo violento não ser indicado para todas as faixas etárias, o filme é prejudicado por um roteiro apressado, atuações abaixo da média, vilões excessivamente caricatos e cenas de ação que, apesar da coragem em mostrar sangue e brutalidade, peca pelo excesso de cortes e coreografias pouco inspiradas. Apesar desses problemas consideráveis, O Doutrinador conseguiu pegar as principais convenções do cinema hollywoodiano, hoje dominado por super-heróis de histórias em quadrinhos, e dar um ar brasileiro muito bem-vindo. Tomando como inspirações evidentes personagens como o Batman, Rorschach e o Justiceiro, o protagonista consegue despertar a empatia do público por ir de encontro ao que talvez seja o grande nêmesis do povo brasileiro, a corrupção no âmbito político. Sendo o modelo do brasileiro comum, um homem de família, trabalhador e que não possui os mesmos luxos daqueles que usam colarinho branco, Miguel é a representação de uma sociedade que precisa sobreviver às diversas injustiças rotineiras como a criminalidade e a precariedade em serviços essenciais de saúde, alimentação, educação e emprego, enquanto outros detêm privilégios que não partilham, almejando nada menos que dinheiro e poder. A obra também acerta ao não tomar de maneira escancarada um viés político progressista ou conservador, preferindo, ao invés disso, tornar a cultura corrupta enraizada no Brasil como seu verdadeiro antagonista. Tal postura se vê referenciada, até de maneira estereotipada e exagerada, nas principais figuras de autoridade do país, como a política e a própria polícia, conforme é revelado no papel do delegado na perpetuação da impunidade dos que detêm o poder. Devido a isto, não é inesperado que os momentos de retaliação do doutrinador contra políticos, criminosos e policiais de índole duvidosa sejam vistos com certa satisfação, pois tal como a cena em que Nascimento espanca o secretário de Justiça Guaraci em Tropa de Elite 2, os atos de Miguel a caráter são uma espécie de resposta à raiva contida por boa parte dos brasileiros, diante da soberba e desonestidade de seus agentes públicos. Entretanto, isso não faz do protagonista um herói, longe disso. Apesar das motivações de Miguel serem fortes, mesmo que clichês para esse tipo de obra, nada justifica a carnificina realizada pelo mesmo durante sua caça aos políticos corruptos, nem a crueldade empregada em seus assassinatos. Sem demonstrar qualquer hesitação antes de executar suas vítimas, Miguel toma o papel de acusador, juiz e executor
quando assume seu alter ego, o que lhe faz, inclusive, se tornar o mesmo modelo de criminoso que ceifou a vida de sua filha, quando em uma de suas ações, tentando mirar seu rifle em um deputado, acaba acertando seu filho, que mesmo seguindo os planos de seu pai em se candidatar para presidente da República, momentos antes pensava em desistir da candidatura. Não fosse o bastante, o protagonista acaba usando sua autoridade como policial para coagir uma das ativistas durante a revolta contra o governador, Nina, utilizando suas habilidades como hacker para lhe auxiliar em seus assassinatos. A consequência disso é que a personagem é colocada sob alvo dos inimigos do doutrinador, e mais trágico ainda, seu chefe no trabalho é morto injustamente por ter sido confundido como o hacker que invadiu o sistema de segurança dos políticos assassinados. Devido a tais questões, o filme propicia um debate ético acerca de quais medidas devem ser tomadas para se erradicar a corrupção em nosso país. Pelos meios judiciais cabíveis, como CPI, operações policiais e julgamentos em tribunais do júri, existem fragilidades na lei devido a lacunas normativas que permitem interpretações diversas capazes de se tornarem meios para os acusados escaparem da punição devida. Isso sem contar questões mais graves como propina, tráfico de influência e exploração de prestígio. Por outro lado, atos de vigilantismo acabam perpetuando a já crescente onda de violência e criminalidade que assola o nosso país, tornando até mesmo inocentes em potenciais vítimas, e mesmo com os verdadeiros corruptos sendo eliminados, outros tomarão seu lugar em questão de tempo, como deixa entender o encerramento da obra, em que o protagonista faz o impensável e destrói uma estrutura semelhante ao Palácio do Planalto com uma bomba, matando todos no local. Porém, logo em seguida, outros representantes políticos tão corruptos quanto os anteriores assumem a candidatura. Ao final, o doutrinador traz em seu contexto problemas já conhecidos da sociedade brasileira, que são vivenciados por esta todos os dias e que, lamentavelmente, se potencializaram ainda mais com a pandemia, que revelou a fragilidade política atual, bem como a necessidade do povo de se unir em face de problemas passados, presentes e futuros. Analisando como um mero produto de ficção, o filme traz problemas no seu aspecto interpretativo, de direção e roteiro, o que lhe impede de explorar todo o potencial de sua temática, bem como de sua relevância histórica, por ser talvez o primeiro filme de herói brasileiro. Ainda assim, em uma análise geral, a obra não deixa a desejar em comparação a outras produções do gênero. E como um projeto pioneiro, o resultado se mostrou acima da média. Já no que se refere aos temas que aborda e o debate que propõe, o filme é um reflexo da insatisfação dos brasileiros diante de seus representantes políticos, elegidos democraticamente com o objetivo de obedecerem a princípios fundamentais positivados em nossa Constituição Federal e garantir o mínimo necessário para todo cidadão brasileiro viver com dignidade. No entanto, o que vemos na nossa realidade, também adaptada na obra em questão, é de um grupo de indivíduos dissimulados, desonestos e com um nível de soberba absurdo, que mesmo detendo luxos e privilégios oriundos de suas posições, ainda almejam cargos, dinheiro e influência ainda maiores, em detrimento do interesse do povo que jurou servir. O que obras nacionais, de cunho crítico e político, tal como essa, querem nos mostrar, é que o povo brasileiro está tão insatisfeito com os rumos de seu país que tentam buscar uma solução para a situação tão lamentável, e com a ineficácia de nossos agentes públicos e das leis criadas, um vigilante que mata políticos nos parece uma resposta adequada, pois em um país corrupto como o Brasil, não há espaço para heróis, apenas para doutrinadores. No entanto, para além da condição de ficção e das intenções voltadas para o entretenimento, o doutrinador está longe de ser a representação de uma figura heróica. Tampouco, atos de violência como os mostrados em tela são a solução para a corrupção enraizada em nosso país. Ao invés disso, a obra deve ser absorvida por sua mensagem mais sutil e ao mesmo tempo mais óbvia. Escolha com bastante cautela seus representantes políticos nas próximas eleições. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.